Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical e o programa de hoje é especial porque nós estamos iniciando mais um trimestre, mais um ciclo de estudos de lições bíblicas da CPAD. Nós iremos estudar a partir deste programa, nestes 3 meses, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta lição maravilhosa que você está vendo a capa dela aí no seu visor, uma capa, diga-se de passagem, muito bonita, muito bem elaborada, para que todos nós possamos então, a partir desta imagem, já analisar e refletir na nossa jornada, na nossa carreira rumo à cidade celestial. No programa de hoje, nós iremos estudar a primeira lição que tem como tema o início desta caminhada. Obrigado por sua companhia, por sua audiência aqui conosco sempre. Você que está pela TV Kairos, canal 7.1, muito obrigado por sua audiência. Você que está também pela internet, pelo canal do YouTube, aproveita, faça com que outras pessoas sejam alcançadas, curtindo, tá bom? E também compartilhando o link do programa. Vamos para a leitura bíblica em classe, a verdade prática e o texto áureo, começando pelo texto áureo da nossa lição que iremos estudar a partir de hoje. O texto áureo da nossa lição diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo de número 3. A verdade prática, assim, está colocada para que reflitamos nela. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe desta primeira lição está aqui no Evangelho de Jesus por João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim: acompanhe a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais sem que tu o fazes, se Deus for com ele, não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A verdade prática da nossa lição, o texto áureo e a lição bíblica, a leitura bíblica em classe que nós acabamos de ler, nos levam para 3 objetivos que o professor deve alcançar na lição deste primeiro ensino que nós teremos aqui. O primeiro objetivo é explicar o sentido da caminhada com Cristo. Depois, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E, em terceiro lugar, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Desse modo, o professor ele deve se atentar para estes 3 objetivos a serem alcançados. Neste primeiro bloco do programa, nós iremos estudar a caminhada com Cristo e nós iremos apresentar, em primeiro lugar, este assunto
sob a perspectiva de compreendendo os dois caminhos. Nós iremos aprender sobre isso e depois os 3 companheiros maravilhosos da nossa caminhada. Maravilha, que bênção! Assim nós iremos estudar este tema neste trimestre maravilhoso, a carreira que nos está proposta, e hoje nós iremos dar o pontapé inicial, abordando sobre o início da nossa jornada, da nossa caminhada. Esta lição, nós iremos então abordar vários temas dentro destas 13 lições, dentre eles temas soteriológicos, temas que evocam a santidade e também temas escatológicos. Para comentar esta lição de hoje, a primeira lição, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui a presença do pastor Elias Gomes, a presença do pastor Lucileno Cavalcante e do evangelista Wallace França, que são comentaristas deste programa e têm muito nos abençoado ao longo destes anos que nós estamos aqui fazendo este trabalho maravilhoso. Pastor Elias Gomes, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Elias, um novo trimestre. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo neste momento e sendo ricamente abençoados pela palavra de Deus, que agora será ministrada ou será expositada aqui nesta ocasião. E este trimestre que ora inicia está, digamos que, gerando muita expectativa em nós, uma vez que vem tratar de um dos maiores tesouros que o Senhor prometeu para o homem, que é a própria salvação na sua pessoa bendita. Então, eu creio que há muito para nós aprendermos e agregarmos na nossa linha de compreensão espiritual, até para o nosso crescimento também cristão, na presença de Deus e perante a Igreja do Senhor. Maravilha. Evangelista Wallace França, Pai do Senhor, quais são as primeiras impressões destas 13 lições que nós teremos a partir de hoje? Perfeito, pastor Epaminondas, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, pastor Elias, pastor Leno Cavalcante. É uma grata satisfação. Hoje nós iniciamos um novo trimestre. As impressões são as melhores. E dando uma folheada, pastor Epaminondas, nessa revista, também no livro de apoio, nós verificamos que apesar de nós estarmos tratando de algo a prioritariamente sendo subjetivo, nós trataremos ela de forma objetiva. Uma caminhada que nos levará à nossa salvação e, por conseguinte, ao céu e à cidade celestial. Então nós estudaremos isso de forma objetiva, de forma palpável e certamente de uma forma muito salutar, de uma forma muito inteligente. E nós cremos que todos nós seremos alcançados, nós aqui nessa bancada e também os nossos telespectadores. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, esta lição, ela nos faz pensar e refletir sobre salvação, perseverança e santidade, pastor Leno, para o Senhor. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, evangelista Wallace, aos nossos irmãos também que fazem a nossa escola dominical. Nós estamos realmente com grande expectativa, né, para esse trimestre, tendo em vista que esse tema ele faz uma analogia da vida cristã com uma jornada, com uma viagem, né? E essa jornada da vida cristã, né, ela fala do início, né, do meio da jornada e o que nos aguarda no final. E isso a palavra de Deus ao longo de Gênesis a Apocalipse, ela nos traz aí um conteúdo muito grande para nós explorarmos nesse trimestre. Muito bem, me fez lembrar muito, pastor Leno, o livro O Peregrino, né, que está exposto aqui, né, na nossa estante, onde aquela alegoria escrita por John Bunyan, né, nos faz pensar ali na figura do cristão, que ele sai da cidade da destruição até a cidade celestial, e aí tem toda a trajetória dele do começo, meio e fim. É o que veremos nesses 3 meses de estudos da Palavra de Deus sobre a carreira que nos está proposta. Pastor Elias Gomes, eu quero iniciar aqui com o senhor, porque o tema de hoje, né, o objetivo principal da lição de hoje é falarmos sobre o novo nascimento.
E eu gostaria que o pastor Elias nos trouxesse aqui uma visão panorâmica sobre a mecânica da salvação, né? Como que se processa a salvação, para que a gente possa, a partir daí, falar sobre esse aspecto, que é um dos aspectos da salvação. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que, ao tratar da salvação dentro daquilo que nós chamamos de teologia sistemática, nós vemos que é a soteriologia, que trata das doutrinas, né? Alguém até chama assim as doutrinas da salvação, porque a soteriologia, como doutrinas da salvação, ela contém nela, claro, algumas outras doutrinas que são de fundamental importância para a nossa compreensão, como se dá a salvação na vida da pessoa. E nós vemos que a salvação da raça humana, a salvação do ser humano, é o propósito maior, é o propósito absoluto do Senhor. Desde o princípio, o propósito majoritário, por assim dizer, é a salvação, é o resgate do homem. E a salvação, ela não se desencadeia apenas num ato, ela não se dá apenas num ato. Há quem pense que a salvação está atrelada apenas a um ato, e é um processo. É um processo que, inclusive, está vinculado aos 3 tempos da existência, ao passado, ao presente e ao futuro. E nós vemos que há doutrinas bíblicas que estão diretamente relacionadas com esses 3 tempos, que, por sua vez, são a plataforma, digamos assim, nos quais, ou na qual o processo da salvação desencadeia. E esta é a maior das promessas. Nós começamos dizendo que a salvação é a maior das promessas. O Senhor prometeu inúmeras outras coisas, mas a maior das promessas é a salvação. Tanto que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 25, ele diz assim: e esta é a promessa. Ele usa, inclusive, artigo definido. A promessa que ele nos fez, a vida eterna. Com relação ao passado, nós vemos que o Senhor, ele chama a todos, ele chama para receber perdão dos seus pecados, para ter um novo estilo de vida, para andar em novidade de vida e ter uma garantia na eternidade com ele. E nós queremos falar, primeiramente, que acontece algo lá atrás, ou com relação ao nosso passado, que é a justificação, uma das doutrinas muito conhecida, e é absolutamente extraordinária. Eu acho a doutrina da justificação fabulosa, uma vez que a pessoa, num só ato de Deus, reagindo à fé da pessoa, por assim dizer, a pessoa é justificada e a partir dali ela é declarada justa como se nunca tivesse pecado. Porque perdoar é diferente de justificar. Perdoar digamos que rasgar uma dívida, mas a justificação é tornar, digamos, aquela pessoa limpa perante os seus acusadores, como se ela nunca tivesse um passado sujo, como se ela nunca tivesse cometido mazela alguma no passado. Então, isso é extraordinário. E nós vimos que associado a isso, ou nesse mesmo ato que ele aplica a fé dele, ele tem que se arrepender. Inclusive, o pastor Epaminondas até falou sobre a mecânica da salvação. Tem um livro, né, que nós até sugerimos para quem ministra perante as salas, durante esse trimestre, principalmente, do pastor Silas Daniel, Arminianismo, que é a linha de nossa interpretação soteriológica, Arminianismo, a mecânica da salvação. E, na verdade, ele faz uma exposição de como nós cremos, como se dá o processo da salvação. Primeiro, a pessoa se arrepende. Na verdade, ela aplica a fé no sacrifício de Cristo, ela crê na palavra de Deus, ela reage positivamente ao chamado, ao convencimento do Espírito Santo, conforme está em João, Evangelho, capítulo 16, verso 8. Em seguida, ela aplica, aliás, ela expõe um arrependimento verdadeiro, e esse arrependimento aqui, ele não é um remorso, ele não é um mero sentimento, é um arrependimento que proveniente daquilo que nós chamamos de metanoia. E eu gosto de observar aquilo que, inclusive, nós evidenciamos lá no nosso curso do IETAD, que o arrependimento verdadeiro, o evangelista Wallace,
ele tem 3 características básicas. A pessoa, quando se arrepende verdadeiramente, ela identifica o pecado, ela vê a existência do pecado na vida dela, ela sente vergonha pelo pecado que existe ali, ela cria-se uma aversão e, ao mesmo tempo, também ela se desliga, ela abandona, ela exerce, digamos assim, um divórcio definitivo com relação à prática pecaminosa. Isso é o verdadeiro arrependimento. Já tem outros irmãos por aí afora que acreditam e interpretam a mecânica da salvação, ou a linha soteriológica deles, é como que Deus, por antemão, já escolheu aquele e aquela que devem ser salvos, já regenerou-os, e depois é que essa pessoa aplica a fé e arrependimento. Parece uma coisa assim sem lógica, é um contrassenso. Então, nós acreditamos porque esta é a ordem, é a mecânica, é a forma como se dá o processo, biblicamente, da salvação. E é claro que, uma vez regenerada, uma vez lavada, nascida de novo, com relação a isso que acontece no passado, que está diretamente associado também ao mesmo tempo em que ocorre a justificação, agora a pessoa ela é mudada. O próprio Senhor muda a posição espiritual dela perante o próprio Deus. Imagine alguém que tinha um passado muito arruinado, digamos que marcado pela sujeira moral, ética e espiritual, e agora o Senhor muda a sua posição e agora o torna, por assim dizer, santo na presença de Deus. E aí, em relação ao presente, se dá o processo da salvação, da santificação, que nós conhecemos como santificação progressiva ou crescente, e, por fim, a glorificação, que é aquela santificação definitiva. Mas nós temos que ter em mente que a santificação, a salvação, aliás, ela é um processo. E por ser um processo que está vinculado a esses 3 tempos, eu posso dizer que eu fui salvo, eu estou sendo salvo e serei definitivamente salvo quando ocorrer a glorificação em Cristo Jesus. Muito bem. Então, nós tivemos aqui uma impressão do que nós iremos estudar ao longo desses 3 meses. E eu quero pedir à produção que coloque aí na tela o sumário contendo as lições que nós iremos estudar nestes 3 meses. Veja aí, nós iremos estudar desde o início da caminhada até a última lição, a lição 13ª, que é a cidade celestial, passando por temas como o céu, a porta estreita, a porta larga, os inimigos do cristão, o perigo da murmuração, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança. Portanto, são lições maravilhosas. E aí, evangelista Wallace França, faça aí um apelo, um convite a que todas as pessoas, os irmãos, aqueles especialmente que não são alunos, que se matriculem, né, para frequentar esse currículo da Escola Dominical. Perfeito, pastor Epaminondas. Olha, o pastor Epaminondas apresentou hoje aqui para todos nós o nosso sumário das nossas lições desse trimestre. Você viu aí que o sumário ele é chamativo, ele é atraente. E eu costumo dizer sobre esse sumário, pastor Epaminondas, que ele é muito objetivo. Você não estudará essa lição de uma forma ampla, subjetiva, cheia de subjetivismo, não. Vai ser direto, nós teremos pontos conceituais. A lição de número 3 me chamou muito a atenção, portanto, não perca essa oportunidade, se matricule nessa escola que mais cresce em todo o planeta, onde nós aprendemos muito. Não tem curso de teologia melhor do que a Escola Bíblica Dominical, portanto, se matricule, porque essa, sem sombra de dúvida, é uma das lições que nós mais aprenderemos daquilo que nós temos muitas dúvidas. Eu costumo dizer, pastor Elis, pastor Epaminondas, que a revista que nós tratamos sobre o profeta Ezequiel, ela era muito atrativa, mas essa, com certeza, ela faz parte do contexto do crente, faz parte da sua curiosidade. Muito bem, e o comentarista é o pastor Osiel Gomes, nosso vizinho aqui, né? Pastor na Assembleia de Deus do Tirirical, ali em São Luís do Maranhão. O pastor Osiel Gomes é uma autoridade no assunto, doutorando em teologia, portanto, tem muito a contribuir com a igreja brasileira. Evangelista Wallace, o pastor Osiel Gomes, ele trata sobre a vida natural e a vida com Cristo, né? Ele traz aqui esse paralelo
para que a gente compreenda esses dois caminhos. Comente sobre este tópico. Perfeito, pastor Epaminondas. Sem sombra de dúvidas, nós estamos diante de um dos temas mais complexos em se tratando de questões jurídicas e também das polêmicas em que se cria em relação, principalmente quando se defende a vida no assunto aborto. Então, nós temos, e essa é uma posição da Igreja da Assembleia de Deus, que a vida ela se inicia com a fecundação do óvulo da mulher. Mas quando a gente fala sobre o início da vida com a fecundação, é necessário nós tratarmos sobre outros aspectos. Quais as outras correntes? Se nós, assembleianos, adotamos o início da vida como o processo da fecundação, é porque existem outras teorias que defendem outros pontos de vista. Então, por exemplo, nós temos um ponto de vista que define que o início da vida se dá quando o embrião chega ao útero da mulher. Nós temos uma outra corrente que diz que a vida começa com atividade cerebral. Nós temos uma outra corrente que diz que a vida inicia-se com atividade pulmonar, ou seja, quando o ar entra nos alvéolos pulmonares, ali, isso juridicamente à luz do nosso Código Civil e à luz do que a doutrina e a própria jurisprudência permanente e bem fixada do STJ e do STF, eles garantem que se inicia aí com a entrada do ar nos alvéolos pulmonares. Portanto, definindo isso bem, nós temos uma situação jurídica que diz, olha, a vida inicia quando o ar ingressa nos pulmões. Mas nós temos a nossa concepção, que a vida se inicia com a fecundação do espermatozoide no óvulo da mulher. Então, e aí inicia-se a vida que nós conhecemos como a vida natural. E é o que o pastor Osiel Gomes traz aí. E essa vida natural, ela se iniciando ali na infância, aí chegando na adolescência, juventude, na melhor idade, na vida adulta. E aí nós temos um avançar do ser humano de forma natural. Mas também nós temos o início aqui, o nosso renascimento, o início da nossa vida espiritual, que é a principal temática que nós temos para a nossa lição de hoje, que o pastor Osiel Gomes trouxe como texto base, João 3, do versículo do 1 ao 8, que nós estudamos esse diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele mestre da lei, aquilo que os escritos extras bíblicos trazem como um homem muito rico, como um fariseu que se encontra com Jesus, não o reconhecendo de antemão como Deus, mas o reconhece como um grande mestre e que tem muito a aprender. E aí nós tratamos sobre esse texto como o novo nascimento. E aí, pastor Epaminondas, nós temos algumas frases durante as ministrações, sobretudo na pregação pentecostal. É que quem experimenta desse novo nascimento morrerá tão somente uma vez. Morrerá tão somente no seu corpo físico. Isso é, se ele não for arrebatado antes da morte. Então, nós temos aqui essa perspectiva desse novo nascimento. E esse novo nascimento, dessa vida espiritual, desse novo início, só se dá através da aceitação, da proclamação de Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse nascimento espiritual é o que nós tratamos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que não é um nascimento físico, mas uma transformação espiritual, como nós vimos na introdução do nosso programa, quando o pastor Elias Gomes traz a prática do arrependimento verdadeiro, do reconhecimento do pecado, da ojeriza àquele pecado e a sua perspectiva para o futuro. E agora, no presente, tendo a plena certeza que justificado, regenerado e santificado progressivamente, estamos caminhando rumo à nossa glorificação. Que maravilha. Pastor Leno Cavalcante, nós, enquanto agora nascidos de novo e já nascidos de novo, recebemos, né, 3 companheiros maravilhosos, o autor traz aqui, né, os 3 companheiros da nossa caminhada. É maravilhosa realmente aqui a lição, como ela apresenta, né, no início dessa jornada, nós iniciamos essa jornada da vida cristã e não ficamos sós, né, pegando um pouco essa analogia aí da caminhada, né, fazer uma caminhada sozinho não é muito agradável, principalmente uma jornada longa como é a jornada cristã. E nessa jornada, como nós vamos ver ao longo do trimestre, nós enfrentamos muitas dificuldades.
e algumas dificuldades que vão além das nossas forças. Sozinhos nós não conseguiríamos, mas louvamos a Deus que Ele próprio, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão conosco todo o tempo dessa jornada. Em nenhum momento Ele nos abandona. E aqui o autor ele coloca que o Pai ele está presente nessa nossa jornada, né, através da adoção, que é efetivado no momento dessa salvação, que a salvação faz parte dessa dinâmica da salvação, nós sermos adotados como filhos, né? E isso expressa o cuidado que nós recebemos durante toda essa jornada. O Pai, Ele nunca nos abandona. Faz-me recordar, às vezes eu andando com meu filho, quando ele era pequeno, meu filho, a minha filha, eu e a minha esposa não nos descuidávamos de segurar na mãozinha deles, né? Porque ainda estavam muito pequenos e a dificuldade de caminhar era grande, né? Mas com o pai segurando, eles tinham a total segurança de caminhar, porque estavam com o pai. E como filhos de Deus nós temos essa segurança. E como nós temos também ao nosso lado o Filho. E o próprio Jesus ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é maravilhoso ter o Filho que passou por tudo já que nós iremos passar e estamos passando, né? Ele foi experimentado em tudo, né? Então, e nesse momento, através da palavra, nós vemos o testemunho do Filho, né? E sabermos que, assim como Jesus é vitorioso, aquele que segue essa caminhada também é vitorioso. E, por fim, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que é aquele que está em nós e que, através da sua presença, ele nos alegra, ele nos fortalece, ele nos edifica, ele nos orienta. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que ele fala conosco, né? E também, como nós vimos nas lições passadas, né, no trimestre passado, nos capacita para vencer essa jornada. Que maravilha! Portanto, nós temos aí uma companhia maravilhosa, não estamos sozinhos nesta jornada. Evangelho de Jesus por João, capítulo 14, versículo 23, o próprio Senhor Jesus, ele assim disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus te abençoe, permaneça conosco, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho voltaremos para falar sobre o novo nascimento. Você sabe o que é o novo nascimento? O que significa esta expressão? Aprenda após o intervalo comercial no segundo bloco do programa. Até já! Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, no segundo bloco do programa, hoje estudando a primeira lição deste trimestre, que certamente será um trimestre em que nós continuaremos crescendo em graça e em conhecimento. Nós já vimos o primeiro bloco do programa, o primeiro tópico, onde nós aprendemos sobre a caminhada com Cristo. E agora nós iremos aprender sobre o novo nascimento. Na sua tela está aí aparecendo os 3 subtópicos que nós iremos discutir aqui com os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França e o pastor Lucileno Cavalcante, já estão aqui sendo pelo Senhor usados. O primeiro subtópico diz assim, por que precisamos do novo nascimento? Uma pergunta que nós iremos responder neste programa. Depois, a religião não faz nascer de novo. Esse tópico aqui é muito interessante. E, por fim, para coroar, o novo nascimento e seu processo.
Que maravilha. Nós já apresentamos a você o sumário da lição. Quero pedir ao Albert Júnior que coloque novamente a capa da nossa lição, né, para o nosso amigo, o irmão que chegou agora, ligou o seu televisor ou acessou o link do YouTube. Muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia. Nós estamos hoje estudando ou iniciando os estudos sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Portanto, ao longo desses 3 meses, nós iremos estudar esta jornada, esta carreira do cristão, desde o novo nascimento até a sua chegada no estágio da glorificação. Pastor Elias Gomes, por que precisamos do novo nascimento? Pastor Elias Gomes, é uma pergunta que é com base, né, naquele diálogo, naquela conversa de Jesus com o mestre, com aquele fariseu Nicodemos, pastor Elias Gomes. Exatamente, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Leno. Nós vemos que em João, Evangelho capítulo 3, inclusive isso é o texto da nossa leitura bíblica em classe, da nossa primeira lição, Jesus está num diálogo com alguém que é um príncipe ali, uma pessoa entendida da lei. Ele é Nicodemos, e ele faz ali, ele inicia um diálogo com o Senhor, e no verso de número 3, a Bíblia diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que não nasce de novo, ou não nasce espiritualmente falando, esta pessoa jamais ela pode integrar, jamais ela estará habilitada a integrar ou ser parte do reino de Deus, sobre aquilo que Jesus muito falou, inclusive nos evangelhos. E o que seria esse nascer de novo? Uma vez que Nicodemos ouviu essa palavra de Jesus, ele até indagou, não se sabe se ele entendeu e se fez de desentendido, muito provavelmente é esta a linha de entendimento, pelo menos de alguns teólogos, é isso. Ele disse: como é que pode eu voltar, já sendo grande, ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus disse que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Estava falando do nascimento espiritual, o nascimento que todo e qualquer homem precisa passar por este nascimento. E nós queremos evidenciar que o nascimento aqui, que nós chamamos de regeneração, é algo absolutamente transformador, proveniente da parte de Deus para o homem. É uma mudança completa que acontece na mentalidade, propriamente no interior da pessoa. Não é uma mudança que se dá pela direção ou pelo sentido de fora para dentro. É necessariamente de dentro para fora. Uma vez que alguém chama uma outra pessoa de regenerada, ou a própria pessoa se diz regenerada, e diz que essa mudança, essa transformação está acontecendo de fora para dentro, isso é muito duvidoso e isso é muito, digamos, não é legítimo, porque a mudança, a transformação do ponto de vista regenerativo, da palavra de Deus ou da regeneração, ela acontece necessariamente de dentro para fora. Nós até em estudos teológicos, nesse campo da soteriologia, nós dizemos que a regeneração, pastor Leno, é uma mudança interior, é uma mudança lá dentro. O Senhor muda as concepções da pessoa, muda a forma de enxergar as coisas, muda a sua maneira, o seu estilo de vida de dentro, muda isso. E, consequentemente, acontece uma mudança no meio estereótipo também, que a gente chama de conversão. Ou seja, a conversão, que é essa mudança externa, ela é uma consequência e não uma causa da regeneração. Há pessoas
que querem mudar o seu estilo de roupa, mudar o seu estilo exterior e tudo, mas não muda a mentalidade, não deixa o Senhor moldar a sua mente, não deixa converter o seu coração. Os pensamentos que permeiam no coração e na mente da pessoa são dos mais perversos e maldosos possíveis. Continuamente, a pessoa é um planejador do mal, quanto mais. Então, isso são sinônimos de que a pessoa, ela não foi regenerada. Muitas das vezes ela está ingressada no meio religioso, ela está inserida no meio das pessoas que estão na igreja, mas ela nunca nasceu de novo. Eis aí, eu creio, a necessidade de o Senhor estar disponibilizando a nós estudarmos sobre isso neste trimestre, porque, inclusive, há um pregador, pastor Leno, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, David Wilson, ele disse que, infelizmente, nós estamos num tempo que os próprios evangélicos, às vezes, têm que ser evangelizados por pessoas que são apenas crentes, religiosamente falando, mas não são nascidas de novo. O seu comportamento, a sua conduta exterior não é reflexo de uma mudança interior. Isso é muito preocupante. Isso se dá à necessidade de que todos precisam nascer de novo. Alguém diz assim, mas eu não sou um homem de bem, eu sou um homem que tenho zelo dos meus tratos, dos meus compromissos, eu sou um homem que não sou maldoso, eu faço bem, eu dou esmola a quem quer que precise, e etc. Eu não sou um homem do mal. A pessoa pode até não exercer, por assim dizer, o pecado experimental, mas o pecado original, desde o princípio, já está na vida dela. Todos pecaram e foram destituídos, estão destituídos da presença de Deus e precisam nascer de novo. E é por essa ótica que todos devem enxergar a necessidade de ser regenerado, portanto, de nascer de novo na presença do Senhor nosso Deus. Isso significa dizer, pastor Elias, que sem o novo nascimento é impossível o homem entrar no reino de Deus. Exatamente. Sem o novo nascimento é impossível o homem ser salvo. Por essa razão, você precisa compreender essa doutrina. Você precisa se atentar para o que Jesus está querendo dizer com isso. Esse novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, portanto, é um nascimento do alto, é uma vida nova em Cristo Jesus, conforme muito bem o pastor Elias já expôs aqui para nós. Agora, evangelista Wallace França, a religião, ela não tem esse poder, não é, de fazer e realizar e operar este novo nascimento. A religião em si não muda a vida da pessoa, mas somente o Espírito Santo. Porque as pessoas pensam que o cristianismo é uma religião como outra qualquer existente na Terra. O cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é Deus vindo ao encontro dos necessitados pecadores de salvação. É muito mais do que uma religião. E é por essa razão que aqui o comentarista, Wallace, eu gostaria que você comentasse sobre a importância desse tópico, porque a religião, de fato, ela não tem esse poder, não é, de fazer essa mudança interna na vida da pessoa. Perfeito, pastor Epaminondas. Bem da verdade é que a religião, ela atinge níveis que nenhuma tecnologia conseguiu trazer até o dia de hoje. A religião, ela promove situações sobre tudo, sobre regras de práticas éticas, práticas morais, que nenhum outro estatuto, podemos dizer assim, estatuto secular, consegue promover. Mas, de fato, o senhor trouxe aqui sobre o cristianismo, que é uma questão paradigmática sobre o ponto de vista, sobre esse ponto de vista da própria moralidade. Mas a religião, ela não faz nascer de novo. A religião, ela traz um novo comportamento. A religião, ela pode acalmar a alma. A religião, ela pode trazer um conforto momentâneo, mas o nascer de novo, a religião não é capaz de fazê-lo. E isso nós temos a própria Bíblia, explicando a própria Bíblia, como está em Romanos no capítulo 1, no versículo 23, diz assim, olha, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às vezes aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja,
Nós estamos trazendo aqui, para de forma sutil, nós tratarmos sobre uma religião idólatra, por exemplo, trocando a glória de Deus por uma idolatria. A religião faz isso, e isso é bem perceptível. Agora, a religião não faz nascer de novo. E o que é esse nascer de novo que nós tratamos? O nascer de novo é quando a pessoa passa a crer em Jesus Cristo e começa a experimentar de uma nova experiência, uma experiência de paz, de completude. Voltando para o texto que nós lemos hoje, o texto áureo da nossa lição de hoje. Diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era religioso, era fariseu, mas ele procura o rabi, ele procura o mestre por quê? Porque estava incompleto. Ou seja, a sua religião não era capaz de completá-lo, não era capaz de fazê-lo nascer de novo. O pastor Elias trouxe um diálogo muito interessante. Muitos teólogos acreditam que Nicodemos se faz de desentendido naquele diálogo. E nós cremos nisso, pastor Elias, realmente. Por quê? Porque ainda que ele voltasse ao ventre de sua mãe, ainda que ele nascesse de novo, a sua natureza pecaminosa não morreria, porque o pecado foi herdado em Adão. Então, aquela religião do farisaísmo, ela não era capaz de fazer com que Nicodemos nascesse de novo. Por isso que ele vai buscar e alcançar ali a explicação do próprio mestre Jesus. Então, nascer de novo é estar capacitado a se submeter à vontade de Deus. Nascer de novo é você desfrutar de uma viva, de uma benigna esperança. Nascer de novo, quando nós falamos isso sobre nascer de novo, nós vemos, pastor Epaminondas, pastor Elias, que o homem ele nunca mais será o mesmo. Se nós vermos os escritos que nós temos em Gálatas 5, do 22 ao 26, onde nós tratamos sobre o fruto do Espírito, nós estamos tratando de forma objetiva o que acontece com aquele homem, com aquela mulher que nasce de novo. E diz assim nesse texto de Gálatas 5, 22 a 26, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aí vem a carta do apóstolo Paulo a título, no capítulo 3, acredito no versículo 5, e diz assim, que nós fomos lavados e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é nascer de novo, que, de fato, religião nenhuma consegue fazer. Evangelista Wallach, pastor Elias, pastor Leno, o comentarista da lição, o pastor Osiel Gomes, ele escreveu exatamente assim, ó, a sua tradição, se referindo ao Nicodemos, né, o fariseu. Sua religião, sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. Eu gostei muito desta frase, né, que o pastor Osiel colocou aqui, exatamente aquilo que o evangelista Wallach nos pontuou. A religião ela não satisfez, né, a necessidade da alma. Por um momento até ela pode até trazer algum alento, mas não atende à necessidade de salvação da alma do homem. E aí, pastor Leno Cavalcante, o novo nascimento e seu processo. Essa expressão, de novo, o que ela significa, nascer de novo? Parece que o Nicodemos, se fazendo de desentendido, ele usou uma palavra grega diferente, né? Deutero, ele usou a expressão deutero, e Jesus usou outra expressão para falar do novo nascimento. Fale sobre este terceiro tópico, pastor Leno. Muito bem, pastor Epaminondas. Jesus, quando ele fala com Nicodemos que era necessário nascer de novo, essa palavra ela não significa aquilo que Nicodemos entendeu ou se fez entender, que seria uma outra vida, né? Seria uma segunda vida. Na verdade, nós compreendemos nas Escrituras, como bem colocou já o pastor Elias, que o homem sem Deus ele está morto espiritualmente. E essa condição da morte, que é morte espiritual causada pelo pecado, ela não tem outra solução. Assim como bem colocou aqui o evangelista Wallach, a religião não resolve, as ciências humanas não resolvem, mas Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele diz,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, essa vida que foi dada por Cristo Jesus, né, que é esse novo nascimento do qual o Senhor ele fala com Nicodemos. E essa palavra que Jesus usa, nascer de novo, ela está relacionada à origem de onde vem essa vida, né, que não é uma vida terrena. Por isso que não adiantava voltar ao ventre da mãe, né? A origem dessa nova vida é do céu, né? Vem do alto, né? E essa vida que vem do alto só pode ser proporcionada por Cristo Jesus. E de que modo? Né? Como se dá? É através da palavra de Deus que é ministrada. Por isso que Jesus ele diz, ao nascer da água e do Espírito. Ou seja, a água, a palavra, recebendo a palavra e o Espírito Santo operando e dando essa nova vida. Então, quando Jesus ele fala a esse respeito do novo nascimento, dessa nova vida, ele está falando dessa vida que vem do alto, né? Dessa vida que vem de Deus para o ser humano. E é interessante um texto aqui de 1 João, no capítulo 3, versículo 9, em que João ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Muito bem. E aí, para corroborar, Paulo aos Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas se questionam como que é possível alguém, por exemplo, viver, praticar o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Alguém diz, é impossível um ser humano viver aqueles ensinamentos de Jesus. Não, não é impossível. Somente o nascido de novo é capacitado pelo Santo Espírito de Deus a viver o sermão da montanha. Somente o nascido de novo é capacitado pelo Espírito de Deus, conforme o Alan que fez menção de Gálatas 5:22, a viver o fruto do Espírito. Sem o Espírito de Deus, pastor Leno, sem essa nova natureza, que o senhor muito bem disse, é uma natureza que tem origem em Deus, em cima, né? E é por isso que muitas pessoas que não tiveram e não passaram pelo novo nascimento, muito embora, pastor Elias, evangelista Wallace, pastor Leno, estejam ali no âmbito da igreja, mas você percebe que as práticas dessa pessoa não é de um nascido de novo, né? Ele pode até estar na religião, como Nicodemos estava, mas lhe faltava a mudança que o pastor Elias falou de dentro, né, pastor Elias? De dentro para fora. Portanto, o novo nascimento é a credencial que nos faz, nesta jornada, primeiramente expressar essa nova vida em Cristo. E, por fim, na eternidade, nós termos a salvação ali, por assim dizer, concretizada do ponto de vista da glorificação. É o novo nascimento que é a credencial do cristão. É o novo nascimento que é a identidade do crente, do salvo, do regenerado, do nascido de novo. Nós iremos, no terceiro tópico do programa, falar sobre o Novo Testamento. Qual é a relação do Novo Testamento com a lição que nós estamos estudando hoje? Mas sobre isso falaremos no próximo bloco do programa. Portanto, não saia daí, está imperdível. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje iniciando mais um trimestre maravilhoso de estudos da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, lições bíblicas que certamente nos farão crescer na graça e no conhecimento. Vamos para o resumo deste tópico da lição.
nós iremos aprender neste terceiro tópico da lição sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Nós vamos falar de forma introdutória sobre o Novo Testamento, depois o tema principal do Novo Testamento e a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão, sobretudo na vida daquele que nasceu de novo, especialmente nossos irmãos novos convertidos. Que maravilha! Pastor Leno Cavalcante, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Nós vamos, neste terceiro tópico, falar sobre, especificamente, esta parte da Escritura, os 27 livros que compõem ali o Novo Testamento. Fale sobre esse primeiro subtópico para nós. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós sabemos que toda a Escritura, como diz o apóstolo Paulo, ela é inspirada por Deus. Então não há uma parte da Bíblia, o Novo ou o Antigo Testamento, mais importante ou menos importante. A gente destaca isso logo de início. Porém, o autor aqui, o pastor Osiel Gomes, ele de forma bem assim didática, ele coloca o Novo Testamento como o texto de início o texto base para início dessa jornada, dessa caminhada de fé do cristão. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele é a concretização de tudo aquilo que foi predito, que estava no Antigo Testamento e que agora, no Novo Testamento, se realiza. E nós vemos isso através dos evangelhos, dos 4 evangelhos, do livro histórico de Atos dos Apóstolos, das epístolas, tanto paulinas como gerais, e por fim também do livro do Apocalipse. E esse agrupamento dos 27 livros do Novo Testamento, eles nos trazem não só a modo como acontece o cumprimento da nossa redenção através de Jesus Cristo, nos evangelhos, como é também fundamentada toda a doutrina cristã. Então, de certa forma, isso nos traz de forma mais clara, aquele que está iniciando a sua jornada, iniciar com um aprendizado do Novo Testamento. Muito bem. O famoso autor da Bíblia de Estudo Scofield, o Dr. Scofield, ele dividiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento em tópicos, relacionando todos estes tópicos a Jesus. Por exemplo, ele diz que o Antigo Testamento é a preparação, aquilo que o senhor muito bem falou, que se preparava para, então, apresentar o Messias nos evangelhos, Ele diz que os evangelhos é a manifestação de Jesus. Ele fala que Atos dos Apóstolos é a propagação sobre Jesus. As epístolas os ensinos sobre Jesus, a explanação sobre Jesus. E o Apocalipse é a consumação. Olha só que maravilha. Pastor Epaminondas, Sim. Só para exemplificar, no Antigo Testamento foi instituída a lei, dentro da lei os holocaustos, sacrifícios, onde se utilizava muito do cordeiro, como através do sangue do cordeiro havia ali o perdão dos pecados no Antigo Testamento. Quando Jesus ele é apresentado por João Batista, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para aqueles que ouviram ali João Batista testemunhar de Jesus, essa ideia do cordeiro que era oferecido em sacrifício estava muito mais clara. Por quê? Porque durante todo o Antigo Testamento o cordeiro era sacrificado. E então eles puderam compreender de forma clara que Jesus, através do seu sangue, ele traria a redenção.
isso fica muito claro na tipologia, não é, pastor Leno? O próprio tabernáculo, não é? Sim. O tabernáculo, a figura de Arão apontava para Cristo, né? O senhor falou do cordeiro, os sacrifícios de animais, a própria arca de Noé, né? Sim. Apontava para Cristo como sendo o único meio de salvação, de escape. Então, o Antigo Testamento é essa preparação, né? A sombra, aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses 2:17, né? Aquelas coisas eram as sombras das coisas futuras. Das coisas futuras. Exatamente. Que bênção, que maravilha. Evangelista Wallace França, nós temos a Bíblia como sendo o manual de regra de fé, de prática, né, do cristão. Todo livro tem um tema. Todo livro tem um tema e a Bíblia, ela tem um tema principal. E o Novo Testamento não é diferente. E é sobre isso que o pastor Osiel Gomes trata aqui conosco, não é? Bem, pastor, é isso mesmo. Nós temos aqui, pastor Epaminondas, nesse tópico 3.2, o pastor Osiel Gomes, ele se debruçou a escrever sobre o tema principal do Novo Testamento. Todo escritor, quando ele vai desenvolver uma obra, ele procura um tema e depois ele delimita esse tema com um título. Toda essa nossa escritura, como o pastor Leno disse, ela é perfeitamente inspirada. Nós estamos falando de uma palavra inerrante, infalível, que não há mudança, não há obscuridade, pelo contrário, ela só traz clareza. Mas em se tratando de Novo Testamento, isso se torna mais claro ainda. Aquilo que poderia ser uma sombra no Antigo Testamento, ele se torna muito clarividente, o próprio objeto, o próprio alvo, que é a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como tema principal, se nós pegarmos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas ali, as ações de Jesus Cristo, nós vemos Jesus com as suas características. E em João nós vemos a transcrição mesmo escrita de que Jesus é Deus. Nós vemos em Atos dos Apóstolos a expansão desse evangelho das boas novas da salvação. Como o senhor bem disse, nas epístolas nós vemos as explanações para o mundo, judeu e não judeu, para toda a Europa, para todo o Oriente também. E nós vemos também aqui com a consumação em Apocalipse. Há muito tempo, pastor Epaminondas, nós que somos dados ao estudo da escatologia, todo mundo tinha medo de pregar sobre a própria escatologia, sobre o livro de Apocalipse, que significa revelação. Mas quando nós nos debruçamos a estudar sobre Apocalipse, nós vemos que o tema central de Apocalipse é Jesus Cristo. Não é o inferno sendo jogado no lago de fogo, não é o arrependimento de Israel, não é o espírito da Babilônia sendo revelado, pelo contrário, é a pessoa de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, ele traz essa clareza para todos nós. Nós não estamos dizendo que os cristãos estudam tão somente o Novo Testamento. Não é isso. Agora, claro, por conselho prático, se você se converteu agora ao Evangelho recentemente, como regra, você pegar o Novo Testamento para ser lido. É o primeiro que você vai pegar. Esse na Nova Aliança é o primeiro que você vai pegar para ser lido. Por quê? Porque ali está a ênfase da sua confissão de fé, que é crer no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós pegarmos o Evangelho de João, nós pegamos logo ali no capítulo 1, nós pegamos o verbo se fazendo carne. Quem se fazendo carne? O próprio Senhor Jesus. Se nós pegarmos 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vim pregar não outra coisa senão a pessoa de Jesus Cristo. Então, comprovadamente falando, o Novo Testamento, o tema central, o título central, o objetivo central é chegar sempre na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Pastor Elias Gomes, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Por que o cristão ele deve começar a sua jornada de fé exatamente pelo Novo Testamento? Comente sobre isso, pastor Elias. Exatamente. Pastor Epaminondas, pastor Leno, evangelista Wallace, nós vemos que a Bíblia como um todo ela é subdividida em duas grandes partes principais. Pastor Leno já fez ênfase ali e o comentarista também, ele evidencia aqui no terceiro subtópico sobre essa constituição do velho que apontava para o novo. Aquilo que vocês já falaram, que está em Colossenses capítulo 2,
verso 17 também. Está em Hebreus, capítulo 10, verso 1, que tudo aquilo era sombra, tudo aquilo era um apontamento. E nós vemos que as promessas, elas existem lá atrás. Promessas verbais, promessas, digamos que escritas, mas também promessas, digamos, por meio de atos, por meio de ordenanças que o próprio Deus estabeleceu, coisas que apontavam para, ou ritos que apontavam para, digamos que o antitipo, ou para aquilo que seria real agora no contexto neotestamentário da Nova Aliança. E nós vimos que essas promessas se cumprem, claro, aliás, elas existem desde o princípio, desde a ocorrência do pecado lá, quando o Senhor foi estabelecer as sentenças. Ele, lá no capítulo de número 3, salvo engano, o verso de número 15 do Gênesis, ele diz que ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós já vemos um pronunciamento inicial, um apontamento sobre a vinda de Cristo. Então, o Novo Testamento é, digamos que, uma síntese, ou, digamos que, a realização efetiva daquilo para o qual o Velho apontava. E nós vimos que a importância para o novo cristão, ou para o cristão que está nessa caminhada, nessa jornada de fé, se dá justamente por causa da temática principal, que já foi evidenciada pelo evangelista Wallace, que consiste no sacerdote da nova aliança, que é Cristo Jesus. Ele agora é o meio pelo qual nós temos o perdão, ele é o meio pelo qual nós temos acesso a Deus, ele é o meio pelo qual nós somos justificados, ele é o meio pelo qual nós somos redimidos, e é claro que toda a salvação, ela provém de Cristo, mas é por meio da palavra. Você vê que é por meio da palavra que vem a fé. A fé arremessa a pessoa à justificação. Está em Romanos capítulo 5, verso 1. No primeiro bloco, nós já falamos aqui das etapas que constituem o processo da salvação. E aí nós vemos a importância da palavra de Deus, em especial o Novo Testamento. Porque, olha, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Romanos 10. E aí, quando tem fé, a pessoa é justificada. Nós vemos a outra etapa, a santificação. O próprio Senhor fala em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a glorificação eterna é por meio da palavra que nós seremos, digamos que, salvos definitivamente no futuro. O que nós vemos aqui, de modo geral, o Novo Testamento está direto e efetivamente relacionado ao processo da salvação. É por isso que ele fala em João, o Evangelho, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque são elas o poder de Deus, e cuidais ter nela a vida eterna. Ele está falando de salvação. Então, não tem um meio pelo qual nós podemos conhecer a Cristo, se aproximar de Cristo, ter um relacionamento pessoal, contínuo e, digamos que, crescente com o Senhor Jesus, se não for por meio da Escritura, em especial o contexto neotestamentário. Que bênção! Portanto, o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte da jornada do fiel, daquele que nasceu de novo, não é? Nessa nova caminhada que ele assumiu com Cristo. Porque o Novo Testamento, ele revela o plano de Deus, né? De salvação para todo o homem, para todo aquele que nele crê. Assim, nós vamos concluir esta lição maravilhosa, onde nós aqui iniciamos este trimestre e também esta jornada, né, de estudos sobre esta temática maravilhosa. Vamos falar sobre o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E aqui nós queremos, de forma didática, pedagógica, né, apresentar alguns materiais que podem auxiliar o professor de escola bíblica dominical na preparação de suas aulas. Eu vou pedir aqui aos nossos comentaristas que eles possam, então, fazer as suas indicações de materiais de apoio, de complemento, para que no dia a dia eles possam estar ali pesquisando,
né, investigando, analisando cada lição e assim robustecer, enriquecer a sua aula, de modo que será uma bênção para seus alunos. Pastor Leno Cavalcante, o que o senhor poderia indicar aí aos nossos professores de escola dominical? Com certeza, pastor Epaminondas, a gente indica o livro de apoio, né, que é escrito pelo próprio comentarista da lição, pastor Osiel Gomes, e esse livro de apoio ele traz as ideias do autor muito mais detalhadas, né, mais explicitadas, que vão nos dar, a nós que ministramos ou que estudamos as lições, uma clareza maior na exposição das lições. Muito bem. Evangelista Wallace França, o que o amado pode indicar aí aos nossos professores? Pastor Epaminondas, nós somos apaixonados a pela nossa CPAD, xodozinha, né? A nossa xodó aqui, Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, capítulo 7, né, através do pastor Antônio Gilberto, fala sobre soteriologia, saudoso pastor Antônio Gilberto, e no capítulo 10, a parte de escatologia comentada pelo pastor Ciro Sanches. Ou seja, se você conseguir conjugar esses dois capítulos, certamente o seu nível de aula irá aumentar e será nivelado por cima. Muito bem. Pastor Elias Gomes, qual a sua indicação para ajudar aí os nossos companheiros, professores de escola dominical? O pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Leno, todos vocês sabem que a nossa Bíblia de estudo pentecostal e agora na edição global, ela é indispensável na biblioteca e na mesa de estudo de todos aqueles que amam as Escrituras, em especial nós, pentecostais. Então é bom que você, inclusive na condição de professor ou coordenador de EBD, você pode ter outras Bíblias, pode ter anotada expandida, você pode ter a NAA, Nova Almeida atualizada, você pode ter a NVT, a nova versão transformadora, a NVI, a NTLH, mas nós não abrimos mão jamais da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, que tem lá na CPAD, né, pastor? Tem, com certeza. Tá bom? Passe lá, adquira a sua e você será muito bem-aventurado. Inclusive, tem um maravilhoso estudo de auxílio sobre a regeneração, nascimento e renovação espiritual, que é a principal ênfase da primeira lição deste atual trimestre. Inclusive, o auxílio bíblico teológico da primeira lição é extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal. Como não posso deixar de falar sobre, nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Este documento não pode faltar na biblioteca do professor de escola bíblica dominical, do pastor, do obreiro, de todo assembleano, tá bom? Como o nosso querido pastor Ciro Sanches de Borges sempre diz, assembleano que se preza, ele subscreve a sua declaração de fé. Ele tem a sua declaração de fé. E também a teologia sistemática na perspectiva pentecostal, essa que está aqui do meu ladinho. Se você puder adquirir esses materiais, eles já lhe ajudarão muito, tá? Na preparação de sua aula, um dicionário bíblico, um livro onde você possa, então, conhecer um pouco mais sobre didática, sobre pedagogia do ensino, para lhe auxiliar na preparação de suas aulas. Nós vamos ficar por aqui, o programa está terminando e nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia, por sua audiência. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado à produção do programa, que nos ajuda a realizar esta obra. Aos comentaristas, Deus abençoe, pastor Leno, evangelista Wallace França, pastor Elias Gomes. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos aqui no nome do Senhor Jesus. Gratidão também ao nosso querido pastor Salles, que nos dá sempre liberdade total para nós realizarmos esta programação especial para você, para abençoar a sua vida, a sua família. Deus te abençoe, nós nos encontraremos na próxima semana, querendo Deus. Vou pedir ao pastor Leno que nos despeça em oração. Altíssimo Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este primeiro programa desse novo trimestre, Senhor, que iniciamos. Ó Deus, agradecidos por este tema tão maravilhoso que o Senhor tem concedido à tua igreja. Te pedimos que o Senhor continue capacitando as nossas vidas e a vida de cada professor e cada aluno para que possamos receber, Senhor, esta palavra
e a tua igreja seja edificada. Abençoa, Senhor amado, este programa, abençoa, Senhor, a cada professor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.